O Lars parecia um turista comum na Bulgária, mas tudo mudou de uma hora para outra. Depois de uma briga em um bar e um ferimento misterioso, ele passou a agir de uma forma muito estranha. Então, no momento que ele estava no aeroporto para ir embora para sua casa, ele simplesmente correu e desapareceu sem explicação. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso que é muito misterioso. No dia 30 de junho de 2014, o Lars Mittank, de 28 anos, decidiu sair de onde ele morava, que era no norte da Alemanha, para fazer uma viagem até Varna, na Bulgária. Ele foi acompanhado de mais 4 amigos e o objetivo da viagem era muito simples. Eles queriam aproveitar uma semana de férias. Eles ficaram acomodados em um resort muito conhecido chamado Golden Sands, localizado em uma das áreas muito movimentadas da cidade. Nos primeiros dias, estava tudo tranquilo e não tinha nada fora do normal. Mas no penúltimo dia da viagem, que seria o dia 6 de julho, algo muito ruim aconteceu. O Lars e os seus amigos estavam em um bar local acompanhando um jogo que estava passando na televisão. Durante a partida, o Lars começou a apoiar um time que estava jogando, enquanto a maioria das pessoas que estavam lá torcia para um time rival. E aquilo que começou com uma simples brincadeira e uma provocação se transformou em uma briga muito feia. Embora não tenha havido alguma agressão física naquele lugar, os amigos perceberam que o clima estava ficando muito pesado e decidiram tirar ele de lá antes que algo pior acontecesse. Mais tarde, enquanto já era madrugada, o grupo de amigos decidiu passar em um McDonald's. Enquanto os 4 amigos entraram para fazer o pedido, o Lars decidiu que ficaria na porta do restaurante e quando os amigos voltaram, ele não estava mais lá. Eles ainda tentaram procurar por ele, mas não havia sinal nenhum de onde ele estivesse. Então, eles pensaram que provavelmente ele tivesse voltado para o hotel para conseguir descansar um pouco. Mas assim que eles chegaram lá, o Lars não estava no quarto. Diante disso, eles não sabiam muito bem o que fazer e eles decidiram não chamar a polícia naquele momento porque o Lars poderia voltar durante a madrugada. No dia seguinte, assim que amanheceu, o Lars realmente voltou para o quarto, mas contando uma história muito estranha. Segundo ele, enquanto aguardava do lado de fora do McDonald's, um grupo de homens o agrediu fisicamente. E naquele momento ele não sabia dizer se eram russos ou búlgaros. Ele estava muito convicto que aqueles homens do bar tinham ligação com esse segundo ataque e possivelmente eles tinham ordenado uma retaliação. Mas os amigos, quando ouviram essa história, ficaram com muitas dúvidas, porque se aqueles homens tivessem atacado ele na frente do restaurante, com toda certeza eles veriam. E além disso, não fazia o menor sentido ele ter fugido dali ao invés de entrar dentro do restaurante. Outra coisa que também era muito estranha na história dele é que não batia a questão das horas. Por mais que um ataque tivesse demorado tanto tempo, o Lars tinha desaparecido a madrugada inteira. Mesmo com as contradições e com aquela história muito estranha, os amigos estavam felizes que ele estava bem e estava lá para eles irem embora. O Lars ainda contou para os seus amigos que durante essa briga ele teria sido atingido na orelha e que ele também estava sentindo muita dor. Então, diante disso, eles decidiram que a melhor escolha seria o Lars passar em um médico para ver o que tinha acontecido. Ele decidiu ir até um médico local e assim que o médico começou a examinar, ele já percebeu que ele estava com um tímpano perfurado. Inicialmente, o médico recomendou que ele fizesse uma cirurgia, mas o Lars ele não quis fazer naquele momento e disse que só faria quando chegasse na Alemanha e estivesse em casa. Por conta disso, ele recebeu a recomendação de tomar um antibiótico chamado cefuroxima, que basicamente ia só evitar uma infecção e também ajudar no processo de recuperação. Além disso, o médico recomendou que ele não pegasse o voo naquele dia, porque a mudança da pressão poderia piorar a sua situação. Por isso, foi recomendado que ele ficasse por mais alguns dias na Bulgária, enquanto aguardava o seu ouvido ficar mais estável. Assim que o Lars voltou para o hotel e contou para os amigos o que o médico tinha dito, eles se prontificaram imediatamente em ficar com ele por esses dias a mais. Mas ele recusou firmemente, disse que eles poderiam ir embora, que ele estava bem e que em apenas alguns dias ele já estaria de volta na Alemanha.
Diante dessa insistência dele, os amigos decidiram então naquela noite realmente pegar o voo de volta e o Lars saiu dali para procurar um hotel um pouco mais barato. E foi então que bem próximo dali ele encontrou um hotel chamado Color. Ele era bem mais simples, mas naquele momento, por ser muito próximo do aeroporto, ele ia facilitar muito a vida dele. Só que foi a partir desse momento que as coisas realmente desandaram. Por volta da meia-noite, o Lars ligou para sua mãe Sandra. A conversa foi muito rápida, mas também muito estranha. Ele pediu para que ela cancelasse todos os seus cartões. Ele não deu nenhuma justificativa do que tinha acontecido e desligou a ligação rapidamente. A Sandra ficou muito confusa e queria entender o que estava acontecendo, porque aquela ligação não tinha lógica nenhuma. Por horas, ela não conseguiu contato com o filho, até que às 3 horas da manhã ele ligou novamente para a mãe. Ele falava com uma voz tremida e também sussurrando. Visivelmente, ele estava muito assustado. Mais tarde, em uma entrevista, a Sandra afirmou que aquilo não era fingimento do filho e que ela tinha certeza que ele estava com um medo real. Ele disse que tinha um grupo de homens tentando atacá-lo e que eles já estavam atrás dele. Ainda disse que a intenção deles não era das melhores e que ele tinha certeza que isso aconteceria. A Sandra não fez mais perguntas para ele naquela noite, mas o comportamento do filho era completamente fora do normal. O Lars sempre foi uma pessoa muito racional e equilibrada e naquele momento ele era o completo oposto. Algumas horas depois, ele mandou uma mensagem de texto para a mãe perguntando sobre o antibiótico que ele estava tomando. Ele perguntava para ela o que era aquilo, como se ele não lembrasse que o médico tinha passado alguma coisa para ele. A mãe respondeu tranquilamente que aquele era um remédio muito comum, que muitas pessoas tomavam e que o médico tinha passado para ele naquele dia. Mais tarde, durante as investigações, enquanto os policiais foram naquele hotel, as imagens da câmera de segurança realmente mostravam que no momento das ligações ele estava agindo de uma forma muito estranha. Ele foi visto andando repetidamente pelos corredores, ele se movia de uma forma muito estranha e agia como se estivesse sendo observado. Em um determinado momento, ele entrou no elevador e ficou lá por um tempo como se estivesse se escondendo de alguém. Depois disso, ele saiu do hotel por cerca de 1 hora e ninguém sabe para onde ele foi. Como o Lars estava apresentando um comportamento muito incomum, a Sandra ficou muito preocupada com o filho e decidiu adiantar a viagem dele para o dia seguinte. E assim que amanheceu, às 6 horas da manhã, ele foi levado para o aeroporto. Os investigadores conversaram com o motorista que levou ele até lá e ele disse que realmente o comportamento dele estava muito estranho. As suas pupilas estavam dilatadas e muito além do normal, como se ele tivesse num estresse muito grande, se tivesse usado algum tipo de substância e também com alguma alteração neurológica. Assim que ele chegou no terminal, ele mandou uma mensagem para a mãe dizendo que tinha chegado lá. Preocupada, ela ainda verificou se estava tudo certo com o voo para ele conseguir voltar para casa naquele dia. E para garantir que desse tudo certo, ela ainda pediu para o filho passar no médico do aeroporto. E provavelmente não era nem pela questão da orelha, mas sim para ela ver se estava tudo bem com o filho. E as câmeras do aeroporto mostram exatamente o Lars indo até a clínica do aeroporto conforme a sua mãe tinha pedido. Tudo parecia estar bem naquele momento e ele não parecia estar alterado. O médico analisou o seu ouvido, disse que estava tudo bem e que sim, ele poderia viajar naquele momento, mas depois relatou aos policiais que ele estava muito inquieto. E era como se ele tivesse tão nervoso a ponto de ter uma ansiedade quase que incomum. Ele não parecia agressivo, mas estava como se estivesse em alerta, ele ficava observando a todo momento. Naquela época, o aeroporto estava em reforma e um funcionário da construção civil entrou dentro da sala. Ele estava usando aqueles coletes reflexivos que são muito comuns em obra. Só que esse detalhe que é tão comum provavelmente foi o estopim para o Lars. O Lars levantou da cadeira, deixou todas as suas malas e os seus pertences lá e começou a gritar dizendo que não queria morrer. Ele sai correndo da sala, passa pelas portas do aeroporto e invade o estacionamento. É nesse momento que ele chega até o limite do terreno, ele encontra uma cerca alta e começa a escalar. Em segundos, ele consegue chegar do outro lado, que é uma área de vegetação muito densa, e simplesmente desaparece. E desde este momento, o Lars nunca mais foi visto. Durante todo esse tempo, existe apenas um único relato de uma pessoa e que não foi confirmado se realmente era ele.
Um caminhoneiro disse que deu carona para um homem que estava andando descalço e sozinho na estrada. Ele não falou muito, só que mais tarde, quando aquele caminhoneiro viu os noticiários, ele percebeu que o homem era muito parecido com o Lars. Só que nada foi confirmado. Não havia uma localização ou sequer algum rastro dele. Com o tempo, como a situação foi muito estranha, várias teorias começaram a surgir para tentar explicar o que teria acontecido. A primeira delas envolve aquele medicamento que ele estava tomando, que era cefuroxima. Como toda medicação tem seus efeitos colaterais, as pessoas começaram a acreditar que ele teria desenvolvido algum tipo de alucinação por conta da medicação. E de fato, em casos raríssimos, as pessoas podem ter reações com esse tipo de medicamento, mas geralmente ocorrem em pessoas que já têm algum histórico de saúde mental. A grande questão disso é que existe uma dúvida se ele realmente estava tomando a medicação ou não. E outra coisa que essa teoria não explicaria é a questão que ele já tinha dado um depoimento muito estranho para os amigos e provavelmente ele já estava com alguma questão naquele momento. A outra teoria é que realmente ele entrou em uma briga e um trauma que ele levou na cabeça desencadeou tudo isso. E o que deixa essa teoria mais forte é que realmente ele estava com o tímpano perfurado. Em alguns casos, quando uma pessoa sofre um trauma na cabeça, ela pode desencadear algumas reações mentais. Então, de acordo com essa teoria, realmente tinha um grupo de pessoas ou alguém atrás do Lars. Ele foi agredido e depois disso desencadeou alguma questão mental. Mas durante as investigações, a polícia nunca encontrou sinais ou vestígios de que alguém estava atrás dele de fato. E há ainda a terceira hipótese, de que mesmo o Lars não tendo nenhum histórico de problemas de saúde mental, ele teria desencadeado isso durante a viagem por conta do estresse ou de alguma outra coisa. E essa teoria explicaria tudo o que aconteceu durante a viagem. A família contratou um investigador particular para tentar entender o que tinha acontecido com o filho. Ele e a sua equipe realizaram buscas intensas naquela região de mata densa onde ele teria ficado, mas não encontraram sinais ou vestígio do Lars. Até hoje, o seu paradeiro e o que aconteceu com ele é um grande mistério. E a parte mais triste de tudo isso é que a família não consegue ter um fechamento do que aconteceu. Mas me conta aqui nos comentários a sua opinião. Será que realmente ele estava sendo perseguido e depois disso, depois da lesão, tudo isso aconteceu? E se você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no meu canal se você gostou desse vídeo. Já deixa um like que vai me ajudar demais. E eu agradeço aos meus inscritos que estão me ajudando a crescer aqui no YouTube. Sou muito grata a cada um de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo!